Olá, sou o professor Cleomar, seja bem-vindo ao canal Rede de Saberes, né? Sou professor de matemática, trabalho no Colégio Municipal Santo Antônio, distrito Estacada, município Remanso, Bahia, e hoje vou ministrar uma mini aula para vocês, né? Matemática do 7º ano, medidas em estatísticas, né? Falando em medidas, nós temos aqui as estatísticas e a organização dos dados, certo? Então, nós sabemos que a estatística é o ramo da matemática, em um modo geral, ela coleta e organiza, analisa, fornece informações quantitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos, né? E dentro dessa estatística, nós temos a pesquisa censitária e a pesquisa amostral. A pesquisa censitária, ela envolve toda uma população, né? Exemplo, o nosso censo do IBGE, que é levantado para a questão do fator econômico da população, é feito um censo de pessoas para pessoas, ou seja, ela envolve toda a sociedade. A pesquisa amostral, ela é uma coleta de dados amostrado em determinado ponto estratégico da pesquisa que você quer analisar e recolher as estatísticas. Por que se faz pesquisa amostral, professor? Porque ela é um custo mais barato, né? E a questão do tempo também, né? As pesquisas eleitorais. Não tem como fazer uma pesquisa a todas as pessoas da sociedade. Então, levanta um ponto de pesquisa, coleta os dados das regiões norte, sul, leste, e assim monta-se a pesquisa. Exemplos, nós temos aqui, a coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber de qual das disciplinas os alunos do 7º ano mais gostam, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa censitária. Por quê? É possível entrevistar todos os alunos da sala de aula do 7º ano, né? O segundo exemplo tem uma sorveteria vai realizar uma pesquisa para saber qual o sabor do sorvete preferido dos seus clientes. Então, veja só, aqui é impossível ou inviável, né, o dono da sorveteria chegar a entrevistar todos os seus clientes, né? Então, ele vai fazer uma amostra, uma pesquisa de amostra. Então, aqui vai ser uma pesquisa amostral. Dentro também das estatísticas e medidas, nós temos a amplitude total de um conjunto de dados. O que é isso, professor? Simples. Então, a amplitude de um valor total, nós calculamos da seguinte forma. O valor maior menos o valor menor de um conjunto. O que ele diz? Para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor. Vejamos o exemplo seguinte. Tem aqui... né? Ele diz, observe o quadro com pontuação obtida em alguns jogadores de um time de basquetebol durante uma partida. Temos os jogadores, né? Jogador Eric, Paulo, Renato, Natan, Renan. E na seguinte quadro nós temos, em coluna, nós temos a pontuação, né? Eric 25 pontos, Paulo 24, Renato 28 pontos, Natan 26 pontos e Renan 22 pontos. Como é que eu vou calcular essa amplitude, professor? Simples. Primeiro passo, aquela perguntinha básica que vem lá, calcule a amplitude total da pontuação exposta ao quadro ao lado. Primeiro passo, nós vamos organizar os valores em ordem crescente, né? Porque nós temos aí uma ordem decrescente. Então, organizando na ordem crescente, nós temos 22, 24 pontos, 25, 26 e 28. O segundo passo é fazer o que o conceito nos diz, né? Vamos pegar o maior valor do conjunto menos o menor valor. Então, o maior valor aí é 28 pontos. Menos 22 pontos é igual a 6 pontos. Então, professor, então a amplitude do conjunto de valores na tabela é 6 pontos? Isso, beleza. Fácil, simples. E vamos lá. Dentro também das medidas e estatísticas, temos a média aritmética. O que é a média aritmética, né, professor? Vamos ver lá na frente. Então, o conceito nos diz que é simplesmente média aritmética ou média, é calculado, adicionado os valores, né, dividido pela quantidade de vezes que você adicionou os valores. Então, aqui nós temos, falando de média aritmética, nós vamos observar um pouco o gráfico, né? O gráfico está mostrando um histórico de consumo de uma residência nos 6 primeiros meses do ano 2018 em kWh. Na linha aqui vertical, eu tenho de 0 a 170, né, o consumo de energia em kWh. Na horizontal, né, eu tenho os meses que são fevereiro, janeiro, março, abril, maio e junho. E tem uma linha, né, que dá oscilação, a linha azul, de um mês a outro, né? Tá vendo aí, nós temos a interpretação de um gráfico de linha. E essa linha vermelha, professor,
essa linha vermelha, né, o professor vai explicar mais adiante para vocês. Então vamos àquela nossa pergunta. Aí ele diz, calcule a média aritmética do consumo de energia dos 6 primeiros meses do gráfico citado acima. Ah, professor, então o senhor me falou que para calcular a média aritmética eu somo os valores, divido o total pela quantidade de valores que eu somei. Isso. Então nós temos aqui, ó, MA, média aritmética, 151 kWh do mês de janeiro, mais 138 kWh do mês de fevereiro, 155 kWh do mês de março, né? E assim sucessivamente. Somamos todos os valores dos meses, deu um total de 876 kWh. Vou dividir por 6 porque foi a quantidade de valores que eu somei, ou também pela questão se referia a 6 meses. Somando, deu 876, dividido por 6, deu em média 146 kWh de energia consumida. Ah, professor, então a linha vermelha no gráfico representa a média aritmética do consumo de energia dessa residência. Sim, beleza, é isso. Ela representa a média. Ah, professor, então a média de um conjunto de valores é o equilíbrio dos valores? Sim, ele é uma nota central entre os valores que aparecem. Então, em média, essa família consumiu durante os 6 meses 146 kW de energia. Dentro também da medidas estatísticas, nós temos a média aritmética ponderada, né? Que ela diz o seguinte, a média aritmética ponderada, isso simplesmente média ou simplesmente média ponderada, é calculada adicionada ao produto dos valores pelo respectivo peso e dividido o resultado pela soma dos pesos. Então, sempre nós devemos lembrar que quando se trata, na matemática, fala-se produto, estamos relacionados à multiplicação. Vamos ao nosso exemplo. Aqui, eu trouxe um quadro, né, com uma pontuação de uma gincana, né, onde uma equipe de Blue Star participa. E aqui eu tenho as etapas, etapa A, B, C e D. Cada etapa tem um respectivo peso, né? A etapa A tem peso 6, a etapa B peso 4, a etapa C peso 5 e a D também peso 5. E tem a pontuação, né, de cada etapa. E aqui vem aquela velha pergunta, né, que é simples nós entendermos, que às vezes a interpretação dificulta um pouco, mas aqui está fácil. Qual é a pontuação média da equipe Blue Star nas etapas da gincana? Então, aqui ele quer nada mais, nada menos do que a média ponderada. Como é que eu faço isso, professor? Lembra do produto que eu falei no conceito que ele deu? Você vai multiplicar a pontuação pelo peso de cada etapa. Então, eu estou multiplicando 1.350 vezes 6, mais 950 vezes 4, mais 1.200 vezes 5, que é o peso 5, né? E mais 1.300 vezes 5 novamente. Tudo isso dividido pela soma do peso, né? Que é 6 mais 4 mais 5 mais 5. Então, só lembrando aqui, né, um pouquinho, que quando nós temos multiplicação, adição e divisão, primeiro nós multiplicamos, segundo nós somamos, por último fazemos a divisão. Então, eu multipliquei todos os valores, né? Então, tem 8.100 pontos, mais 3.800, enfim. Somei, né, os pesos, deu 20, né? Estou dividindo 24.400 por 20, deu uma média de 1.200 pontos. Então, a pontuação média dessa equipe na gincana foi 1.200 pontos. Simples, né? Então, você vai multiplicar e dividir pela quantidade dos valores de peso que aparece. Isso depende da tabela que está lá. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu vou continuar com outro conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe, divulgue. Isso aí, um abraço, tchau, tchau.